Irmãos, a palavra que eu tenho hoje é como se fosse uma conversa, né? Um alerta, uma admoestação do Senhor para nós. É como se fosse um chamado para que a gente preste atenção em algumas coisas, em alguns detalhes que são importantes para Deus. Detalhes que muitas vezes eu e você podemos negligenciar por causa de uma ou outra situação, a correria da vida, os cuidados da vida. Então, nós vamos vivendo um dia após o outro e a gente pode negligenciar uma ou outra coisa e lá na frente isso vai trazer consequências para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o nosso relacionamento com Deus. Então, lá em Provérbios, o provérbio 4, 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, por o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Eu quero te agradecer por este tempo, colocar diante do Senhor este momento da palavra. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Quanto a mim, Deus, é um privilégio poder servir o Senhor. O Senhor sabe que eu amo ouvir quando alguém está pregando. E é verdade, eu amo ouvir alguém pregando. Mas hoje cabe a mim essa responsabilidade. Então, que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa abrir os nossos corações para entender aquilo que o Senhor tem e que o teu cuidado seja manifesto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, então, Provérbios 4, 23, eu li na versão NVI, diz que acima de tudo guarde o seu coração. Mas eu quero ler em mais duas versões, você não precisa abrir, na revista atualizada, diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E na tradução brasileira, uma tradução que eu gosto muito, ela é bem fiel, diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ou seja, uma palavra de alerta para mim e para você, que amamos o Senhor. Uma palavra de alerta para aqueles que amam a sua palavra. Uma palavra que nos chama a atenção para algo que precisa ser guardado. Algo precisa ser guardado. Irmãos, um pouquinho antes de eu viajar de férias, eu fui jogar futebol com os jovens. Sabe como é que é aquele futebol de final de semana, né? Então, eu sofri uma contusão. Eu machuquei a perna e eu não estava conseguindo andar, irmãos. E na viagem que eu fiz, a gente teve que andar bastante, né, amor? Andamos muito. Então, eu não estava conseguindo andar, porque eu tive um estiramento aqui no músculo posterior da coxa. Até parece jogador de futebol falando, irmão. Eu tive um estiramento no posterior da coxa. E aí eu fui para a fisioterapia, não estava aguentando, doendo muito. Aí nós fomos viajar e um dia nós pegamos uma condução do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar, lá no centro de Madrid. E eu desci com mala, com um monte de coisa, e era uma região onde o aplicativo, o carro não podia entrar, então ele deixou assim na esquina, perto do hotel. Aí eu fui descendo com um monte de mala, descendo com as coisas, pega a blusa, pega não sei o que e tal. Daqui a pouco, a hora que eu desci, o carro começou a ir embora, a Adriana falou assim: Marcelo, e o seu celular? Aí eu, não está com você? Comecei a botar a mão no bolso, comecei a abrir a mochila, não estava em lugar nenhum. Ela falou assim: você estava com ele no banco do carro. Eu falei assim: esqueci no carro. Irmãos, esqueci que estava com a perna ruim, estava com a mochila nas costas, saí correndo. Bati o recorde dos 200 metros rasos, irmão. Graças a Deus, o sinal que estava fechado lá para o carro não ir embora, né? Estava lá. Imagina o desespero. Sem celular na viagem, está tudo ali, negócio de hotel, tudo, irmãos. Tudo. E eu saí correndo, cheguei lá, o cara estava parado, cheguei esbaforido, irmãos. Aí fui conversar com ele em espanhol, já saiu português misturado com qualquer coisa, né? Falei assim: meu celular, esqueci. O cara parou, o cara olhou para mim assim: que carreira, hombre. Ou seja, que pique que você deu, né? Por quê, irmão? Porque o celular, quem gosta de guardar bem o seu celular? Deixa eu ver aqui, quem guarda bem? Por que você guarda bem o seu celular? Porque ele é importante. Ele te conecta com a sua família, com as suas obrigações, com o seu trabalho. Ele tem informações, talvez, financeiras. O celular hoje é importante. Nós guardamos o celular. Por exemplo, eu tenho um celular para dar acesso ao banco, eu tenho um celular que fica na minha casa, eu não ando com ele. Né? Então, as coisas mais importantes eu deixo lá, nem ando. Alguns que já tiveram o celular roubado sabem do que eu estou falando.
né? Se alguém roubar o seu celular, o cara pode invadir a sua conta, pode. Então, eu tenho um e-mail, eu tenho aplicativos de banco, onde está lá em casa, e esse e-mail não está no celular que eu ando, é outro e-mail, é outra coisa. Por quê? Porque eu guardo, são informações, eu guardo porque eu entendo que são coisas importantes. Irmãos, se a Bíblia fala para mim e para você que nós devemos guardar o nosso coração, é porque de uma ou outra forma ele pode ser atingido. Se a Bíblia nos alerta a guardar o nosso coração, é porque o nosso coração é vulnerável. Deixa eu te falar algo, o seu coração é vulnerável e você precisa guardá-lo. O seu coração, ele é fácil de ser alcançado. Então ele precisa ser guardado com toda diligência, com toda a atenção, sobre todas as coisas que você... Aí a Bíblia vai além, sobre tudo que você precisa guardar. Guarde o seu coração. O seu e o meu coração precisam ser guardados. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Agora, irmãos, deixa eu trazer para mim e para você uma visão bíblica do que é coração na Bíblia. Porque muitas vezes a gente manda aquele emoji de coração quando vê uma criança bonitinha, né? Quando a Flávia coloca uma foto da Olívia, a Olívia é minha netinha, nos grupos da família, todo mundo, eu principalmente mando aquele emoji com 2 coraçõezinhos nos olhos, né? Ou manda um coração cheio de coisas, todo mundo manda coração. A gente confunde coração com sentimento. Aquele sentimento, né? Biblicamente falando, o coração não é só a fonte de sentimentos, mas o nosso coração também é fonte dos nossos pensamentos, fonte das nossas atitudes, fonte de tudo que é bom ou também de tudo que é ruim. Então, vamos tirar aquela visão romântica do coração e vamos trazer para a nossa realidade, porque eu preciso guardar o meu coração, porque o meu coração, ele é vulnerável, ele é fonte, muitas vezes, de coisas que eu vivo. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ou seja, coração não é apenas sentimento bondoso, amoroso, ou aquele sentimento, não. O coração, ele é fonte de algumas coisas, que Jesus disse, fonte de maus pensamentos. Então, muitas vezes nós achamos que o coração está mais relacionado a emoções e sentimentos, quando, na verdade, biblicamente, além disso, o coração também está relacionado, numa linguagem bíblica, à nossa razão. É interessante isso, porque a gente acha que o coração é só sentimento. Mesmo que fosse, irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que os nossos sentimentos devem ser o quê? Condicionados, estar debaixo do nosso controle. Você e eu precisamos controlar os nossos sentimentos. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A ira é o quê? É um sentimento. E o pecado é o quê? Uma atitude, irai-vos e não pequeis. Quando Abel e Caim, Abel deu a sua oferta, Deus se agradou, Caim deu a sua oferta, Deus não se agradou, Deus falou com Caim, falou assim, olha, o pecado está à porta, o seu sentimento é contra você, cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Então, o nosso sentimento, irmãos, muitas vezes quer nos levar para uma ou outra situação, mas quem é homem e mulher de Deus, quem é maduro espiritualmente, quem então está caminhando nessa trilha maravilhosa que é uma vida cristã, uma vida de comunhão e intimidade com Deus, entende que o nosso sentimento tem que estar debaixo do nosso controle, precisamos dominar isso. O coração precisa ser guardado. Por quê? Porque ele é fonte de imoralidades, ele é fonte de adultérios, ele é fonte de mentira, ele é fonte de calúnia, ele é fonte de maus pensamentos, e eu e você precisamos guardar o nosso coração destas coisas. Ou seja, uma palavra de alerta. O Senhor nos chama a atenção para que nós possamos então entender. Agora, guardar o coração do quê, irmãos? Do que eu e você precisamos guardar o coração? Se o nosso coração é vulnerável, eu coloquei aqui algumas coisas para nós prestarmos atenção. E, irmãos, assim, é claro que é um assunto bastante amplo, a gente não vai esgotar aqui, nem é o meu
desejo esgotar, mas eu gostaria hoje de trazer um alerta para nós, de algumas situações que, por vezes, podem estar nos afetando. Primeira coisa que eu preciso guardar no meu coração é do auto-engano. Irmãos, ser enganado por alguém acontece, agora enganar-se a si mesmo é terrível, irmãos. Você pode ser enganado por outra pessoa, mas quando você se engana, qual é a cura disso aí? Não tem jeito. Por mais que você queira ajudar a pessoa, você vai falar, mas a pessoa está se enganando. Você tenta, então Deus ele nos adverte. Eu vou ler apenas um versículo, vou ler vários versículos, mas vou pedir para você abrir só em um, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tem coisas que não precisa nem explicar, mas se a gente for explicar, é capaz da gente atrapalhar o que a palavra está dizendo. Não é? É só ler isso aqui, já basta. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quando nós apenas ouvimos a palavra e não praticamos, a gente está se enganando por quê? Porque não, eu já fiz a minha parte, já fiz o meu papel, sou conhecedor da palavra, eu fui no culto de manhã, nossa, o pastor Fabiano pregou, foi uma benção, o pastor Silvio pregou, né, a gente acompanhou as pregações, foram boas, né, com testemunhos, vários testemunhos de vida do Silvio, com a palavra do Fabiano, o dia que a Etel pregou foi benção, o dia das mães, então a gente ouve a palavra e está tudo certo. Mas e aí, irmãos? Não basta apenas ouvir, nós precisamos sair por aquela porta para praticar. Porque senão estamos o quê? Enganando a nós mesmos. E eu preciso guardar o meu coração do auto-engano. Por quê? Porque o auto-engano é prejudicial a mim. Ele vai fazer com que eu saia daquilo que Deus tem preparado para mim. Ele vai fazer com que eu saia daquilo que Deus tem preparado para a minha família. O auto-engano vai me roubar a força da verdade, porque a verdade liberta, irmãos. Amém? A verdade nos liberta, a verdade nos direciona para viver o que Deus tem, a verdade nos confronta, a verdade nos direciona, a verdade é uma bênção, ela é maravilhosa, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, nele não há mentira, nele não há engano, nele não há meias palavras, ele é a verdade. Amém? Então, a verdade, ela é maravilhosa, mas o auto-engano nos rouba o quê? Nos rouba de viver e crer nesta verdade que é Jesus, que é a sua palavra. Então, precisamos guardar o nosso coração destas coisas. Eu vou ler aqui alguns versículos. Você anota aí, depois você lê, não precisa abrir não, nem projetar, tá, irmão? Você anota se você quiser. 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, não se engane, ficar de conversa furada, de papo furado, no trabalho, falando mal de chefe, falando mal da esposa, falando mal do marido, falando mal do irmão, falando mal do pastor. As más conversações corrompem. Não se engane, não dê espaço para essas coisas. Guarde o quê? O seu coração do engano. Outra coisa, Gálatas 6:3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Querido, não se engane, nós não somos nada. O Senhor que nos dá a vida, o Senhor que nos dá a sabedoria, tudo que você sabe foi Deus que te deu, que te ensinou. Tudo que você tem foi Deus que te deu, a própria vida Deus te deu. Tudo que você é, Deus permitiu que você fosse. Tudo que você ganhou, querido, Deus permitiu que você ganhasse. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém, também não somos piores do que ninguém. Nós somos pessoas que são dependentes totalmente do Senhor. Então, os nossos acertos são glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente começa a se achar talvez melhor do que aquele, ou diferente do outro. Irmão, cada um tem o seu jeito, querido. Cada um tem o seu jeito. E aquele então que começa a se achar melhor que o outro, não ser nada a si mesmo, o quê? Se engana, meu irmão. Quando nós olhamos para alguém, menosprezamos alguém, quando nós olhamos para a atitude de uma pessoa e nós julgamos aquela pessoa no nosso coração, nós estamos nos enganando a nós mesmos, sabe por quê? Porque aquele que julga se coloca no lugar de Deus. Deus é juiz, eu não posso julgar ninguém.
Então, quando você está julgando, é porque você se acha melhor do que aquela pessoa. Quando nós estamos julgando o marido, a esposa, os filhos, querido, calma. Nós precisamos entender que nós não somos nada, precisamos estar totalmente com a vida debaixo do poder e do cuidado de Deus, dependendo do Senhor para todas as coisas. Porque quando agimos diferentemente disso, nós estamos o quê, irmãos? Nos auto-enganando. Sentamos para julgar aquele que está pregando. Sentamos para julgar aquele que está cantando. Por que escolheu essa música, não escolheu aquela outra? Por que o irmão lá na portaria fez assim, não fez daquele jeito? Porque, irmãos, nós não... Calma, nós não somos nada. Ame, ajude. Se você está vendo algum problema, oferece ajuda. Vamos guardar o nosso coração desse engano, porque quando alguém julga se alguma coisa, está enganando a si mesmo. Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gostaria de ter, sei lá, irmão, assim, um computador aqui para fazer um meme com a cara da minha esposa, da pastora Adriana, com o dedo assim apontando. Deus é bom, não é bonzinho. Vou fazer. Para colocar aqui no telão. Deus é bom, mas não é bonzinho, irmãos. De Deus não se zomba. O bonzinho é aquele que dá um jeitinho em tudo. Deus não dá jeitinho, querido. Na minha vida, na sua vida, Deus não dá jeitinho. Deus ele já deu jeito, enviou Jesus para morrer por nós. Agora nós temos que obedecer a sua palavra, temos que ser gratos e temos que dar frutos de arrependimento, mas a Bíblia é clara, de Deus não se zomba, aquilo que você semear, você vai colher. Às vezes eu passo em algumas igrejas, está lá ano da colheita, eu já até espero, estou dirigindo, estou com a Adriana do lado, Adriana, ano da colheita, aquilo que ele semeou, que ele vai colher. As pessoas acham que vão colher só o que é bom, as pessoas, eu já conheço a pregação de cor salteado. Né? Mas profeta é assim, irmãos. Quando vê um negócio, já começa a falar, né? É assim. Irmãos, de Deus não se zomba. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã contando para mim que estava conversando lá na igreja dela, e de repente, uma pessoa que tinha um cargo na igreja começou a namorar uma pessoa que não era cristã. E a Bíblia é clara, né? A Bíblia fala assim, olha, cuidado com o jugo desigual. Se você é cristão, você vai casar e você vai formar uma família, você tem que casar com crente. É o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque senão vai dar confusão, irmãos. E estava ali conversando, e ela falou assim, então, eu conversando com o líder da pessoa, eu falei assim, então, mas ela está namorando uma pessoa que não professa a fé. Aí o irmão falou assim para ela, falou assim, não, mas o namorado dela acredita em Deus. Aí essa irmã virou para mim e disse que falou para ele assim, até o diabo crê em Deus. Lá em Tiago 2,19. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem, até o diabo acredita em Deus. Aí, de repente, a pessoa olhou para você, não dá para conversar com você, não. Querido, não se engane. Não podemos nos enganar, irmãos. O que a palavra diz, está dito. Nós não vamos dar um jeitinho. Nós não vamos achar que Deus vai mudar porque Ele conhece o seu coração. Ai, Deus, quantos, inclusive eu, já fizemos essa oração? Deus, eu errei, mas o Senhor conhece o meu coração. Quem já fez? Deixa eu ver, se eu estou sozinho aqui. Por favor, irmão, levante a sua mão, deixa eu ver. Obrigado, não estou sozinho, está vendo, Senhor? Tem misericórdia de mim. Nós fazemos essa oração, Senhor, eu errei, mas o Senhor conhece o meu coração. Querido, está certo, não está errado. Eu fiz, já fiz outras vezes, provavelmente vou fazer de novo essa oração. A gente faz, mas presta atenção. Não podemos nos enganar constantemente, não, querido. Precisa haver arrependimento, precisa haver conserto, precisa haver o quê? Uma boa semeadura. Por quê? Porque aquilo que eu semear eu vou colher. Você quer mudar a sua vida? Você não está satisfeito com a sua vida? Eu preciso ser muito sincero com você. Se eu e você não estamos satisfeitos com a nossa vida, é porque nós semeamos mal ali atrás. Como é que nós vamos mudar isso, pastor? Nos arrependendo hoje e começando a semear corretamente para colher amanhã. É bíblico. É assim que funciona. Outro versículo, já estou terminando essa área aqui, essa parte. Guardar o nosso coração do quê? Do auto-engano. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não está em nós. Uma vez, a gente estava num batismo, e veio uma pessoa nos visitar,
E aquela pessoa começou a conversar comigo, já há muitos anos, e falou assim, eu gostaria que... Era uma moça, uma senhora, junto com um homem, e falou assim, eu gostaria que o senhor orasse pelo nosso relacionamento. Aí gente, o que a gente faz, irmão, normalmente? A gente já bota a mão e já sai orando, né? Mas algo ali me incomodou, e eu falei assim, mas conta para mim um pouquinho mais da sua história. Nós estamos namorando há 10 anos, e estava tudo bem, maravilhoso, e agora faz 2 meses que ele veio morar comigo, e aí nós estamos brigando muito, está dando confusão. Aí eu falei assim, vocês têm filhos? Aí começamos a conversar. No final da história, o cara... Aí eu comecei a entender, aí eu perguntei claramente, falei assim, vocês estão namorando 2 anos, você tem uma filha, você vivia com a sua filha até agora, há 2 meses atrás você deixou a sua filha para morar com essa mulher, vocês foram amantes durante 10 anos. Aí o cara falou assim, a gente tinha um relacionamento, assim, eu vivia com a minha mulher, mas não vivia bem com ela, não. Vivia mal com ela, então eu vivia com essa aqui também. Mas agora, né, pode orar para abençoar o nosso caminho? Eu falei assim, não vou orar. Não posso abençoar aquilo que Deus abomina. Você abandonou sua filha, que era uma menina, pelo que ele me contaram, uma menina excepcional, dependente, totalmente dependente da mãe e do pai. O cara abandonou a filha, com necessidades especiais, com a mãe, para morar com a amante, queria que eu abençoasse. Ele falou, não vou te abençoar, não. Irmãos, por quê? Aí sabe o que ele falou para mim? Esse negócio de oração aí, de crente, é para quem é drogado, para quem rouba, para quem mata. Eu nunca roubei, nunca matei. É a visão que as pessoas têm. A maioria das pessoas tem, elas podem ter, mas eu e você não podemos ter essa visão de que nós não temos pecado. Vamos caminhando aqui normalmente com a minha vida, vou levando a minha vida, sabe, cometendo imoralidade sexual. Mas Deus perdoa. Vou roubando um aqui, vou enganando outro ali, Deus perdoa. Eu vou fazendo as coisas erradas, vou mentindo, vou enganando a minha esposa, vou enganando meu pai, vou enganando o meu pastor, vou enganando as pessoas, o casal de namorado vai enganando os pais, vai enganando os líderes, e nós vamos vivendo numa boa. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Se você acha que você não tem pecado, você está se enganando. Nós precisamos estar atentos, guardar o nosso coração desse auto-engano. Eu também, irmãos, como pastor, não posso me enganar. Por quê? Porque quando eu percebo o meu pecado, eu tenho então a possibilidade de me arrepender, de chorar diante de Deus as minhas misérias. Imagina eu com a minha esposa, 30 dias junto, irmão, no hotel, fomos num país que não falava a língua, só conversava com ela, só conversava comigo, de vez em quando saiu as faíscas. É o pecado que habita em mim, irmãos, da falta de paciência. Vocês não têm ideia, irmãos. Eu postei umas 2 ou 3 fotos dela maravilhosas, mas para chegar naquilo ali, irmãos, vocês não têm ideia de quantas fotos eu tirei. Que para mim estavam todos maravilhosos, irmãos, mas para ela, assim, não, água aqui, essa aqui está ruim, tira a água daqui, põe para lá. Cara, como ela é detalhista, perfeccionista, eu não sei como ela se casou comigo, não sei, é graça e misericórdia de Deus. Mas dá o atrito, irmãos, o atrito acontece, isso mostra que nós estamos vivos, nós erramos, pecamos, mas você não pode achar que está tudo bem, não está tudo bem. Não podemos dar permissão para ter uma vida dessa. Não podemos dar permissão para continuar vivendo como nada, está tudo bem. Irmãos, não podemos nos auto-enganar. Precisamos guardar o nosso coração disso. Sabe por quê? Porque o auto-engano vai nos roubar aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para você, irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é insondável a maravilha que Deus tem para nós. O seu perdão sobre nós. Imagina uns camaradas como a gente, tudo torto, tudo bagunçado, tudo indo para o inferno direto, irmão, sem escala. Direto. Vem o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sobe no madeiro, morre por mim, morre por você. Satanás estava fazendo festa, achando que tinha vencido, e Jesus ressuscita para cumprir a sua palavra. Irmãos, ele ressuscitou para a nossa justificação, como diz a palavra, somos justificados em Cristo. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nada, irmãos.
Nós então vivemos essa gloriosa bênção, promessa, algo tremendo de Deus para nós, e o auto-engano quer nos roubar isso, quer nos levar a uma vida medíocre, a uma vida, irmãos, submissa, escravizada pelo pecado, escravizada pelo engano, roubando a mim e a você de viver a plenitude de Deus, uma família abençoada, um casamento abençoado, onde você pode olhar nos olhos do seu marido, da sua esposa, onde você pode olhar nos olhos dos seus filhos, onde você que é filho pode olhar no olho do seu pai, da sua mãe e saber que nós falamos a verdade. Irmãos, é maravilhoso você poder contar algo que o seu filho sabe que é verdade. Ontem eu estava contando uma história de pescador para a Fernanda, mas ela sabe que é verdade. E eu falei, sabe o que eu falei para ela? Eu falei, eu estou te contando essa história, eu não posso contar para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Mas você, eu sei que acredita. Sabe o que ela falou? Eu acredito, pai. E é verdade, filha. É verdade. Mas se eu contar para você, você não vai acreditar, então não vou perder meu tempo. Mas é verdade. Irmãos, o auto-engano nos rouba isso. Guardar o nosso coração do que mais? Do endurecimento ou do esfriamento. Lá em Hebreus capítulo 3, pode abrir comigo, por favor, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Faz tanto tempo que eu não prego, irmão, que eu tenho que ser rápido aqui, senão eu vou ficar 5 horas pregando para tirar o atraso. Né? Não quero atrapalhar seu almoço hoje, não. Vou tentar correr aqui. Do endurecimento, guardar o nosso coração, porque o nosso coração se endurece. Hebreus 3,7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Mas como que o nosso coração pode ser endurecido? Está lá no versículo 12 do capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o nosso coração ele é endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece o nosso coração, esfria, irmãos. E qual é a cura para isso? Está perto, encorajem-se uns aos outros, está perto dos irmãos. Nossa, que saudade que eu senti da igreja. Irmãos, que saudade de irmãos preciosos, de abraçar, de estar junto. Na sexta-feira à noite eu estava aqui sendo ministrado, né, pela equipe de louvor, pela palavra que foi ministrada. Que gostoso poder orar, receber de Deus, algo maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa igreja, por isso que a gente tem vivido. Mas o pecado, o engano, não endureça. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Como que endurece o coração? O coração disse, não é sentimento, irmãos, é razão. É razão. Não deixe que a sua mente, você comece a dialogar com a palavra e colocar a palavra de lado. Não, isso aqui não é bem assim, não. Aquilo ali não é isso aqui. E você começa, então, a se afastar de Deus. E o seu coração começa a ficar endurecido de tal ponto de não ter mais cura. A Bíblia fala, não endureça o seu coração, guarde o seu coração do endurecimento, guarde o seu coração daquilo que esfria, daquilo que rouba a sua energia espiritual, daquilo que rouba a sua comunhão com Deus. Para terminar, irmão, Satanás está de olho no teu coração. A gente não vai ler a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, conta ali a parábola do semeador, versículos 11 a 15, mas Jesus explicando a palavra, ele fala assim, olha, a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem, vê o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Está falando do coração ali, que a palavra quando cai, o diabo já vem e já rouba. Por quê? Porque se a palavra ficar no seu coração, ela vai dar fruto e você vai se arrepender. São palavras que são derramadas no nosso coração. Satanás está roubando aquilo. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3... Quando Ananias e Safira entraram em acordo para mentir para os apóstolos, então Pedro fala para ele assim, né, Atos 5,3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Quem encheu o coração de Ananias foi Satanás, para que ele mentisse para os apóstolos. Na verdade, Pedro então fala para ele assim, você mentiu ao Espírito Santo. Não é para nós que você está mentindo para Deus.
Satanás encheu o coração dele. Irmãos, Satanás tem enchido o seu coração, ele tem enchido o nosso coração. Satanás tem encontrado espaço para plantar coisas que Deus não quer, como ira, inimizade, todo tipo de confusão. Às vezes, irmãos, falamos coisas sem pensar. Satanás está colocando palavras na nossa boca e nós estamos falando, machucando pessoas e fazendo coisas de qualquer jeito. Será que Satanás tem encontrado espaço no nosso coração para colocar ali os desígnios dele, os seus projetos malignos, para ferir pessoas, para trazer todo tipo de situação de confusão? E terminando agora mesmo, Deus deseja o seu coração. Por quê? Porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa. Provérbios 23, 26, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, como guardar o nosso coração? Em primeiro lugar, entregando a Deus, conforme aqui Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Devemos entregar o nosso coração. Como que eu faço isso, pastor? Irmão, numa simples oração. Às vezes a gente mistifica demais, acha que o negócio tem que ser, vir uma nuvem, e aquele sentimento, um arrepio, um choro maravilhoso quando tudo isso acontece. Eu gosto, irmãos, de arrepiar, de chorar, maravilhoso. Mas tem gente que arrepia, que chora e depois não acontece nada, irmãos. Tem gente que numa linguagem consciente, com temor de Deus, ele fala assim: Deus, eu entrego ao Senhor o meu coração. Não tem arrepio, não tem choro, mas tem profundidade, tem mudança de vida. Se vier acompanhado de choro e arrepio, melhor ainda, nada contra. As manifestações do Senhor, como que eu entrego? Fazendo uma simples oração, entregando. Outra coisa, de que maneira eu guardo o meu coração? Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como que guarda o coração? Irmãos, colocando tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, todas as nossas incapacidades, todos os nossos sonhos, colocando todas as nossas dificuldades, colocando aquilo que tem sido um desafio para nós, colocando todas estas coisas diante do Senhor e confiando em Deus, irmãos, confiando em Deus, colocando a nossa confiança no Senhor, sabendo que Deus nos ama, Ele enviou o Seu Filho por nós, Ele nos ama. Então eu posso confiar em Deus, eu posso derramar a minha alma, a minha vida diante dEle, e eu posso então fazer essa oração confiando que Deus vai prover e providenciar o melhor. E a Bíblia diz o seguinte: qual é o resultado de uma oração que se derrama diante de Deus em confiança, com fé, com alegria, e abre o coração e coloca todas as suas angústias diante do Senhor, apresenta tudo aquilo que você e eu precisamos apresentar diante de Deus. Qual é o resultado? O resultado é a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração. Como que eu posso guardar o coração, pastor? Confiando em Deus, orando dessa forma. E agora eu estou terminando isso. Limpando o coração, Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como é que eu vou purificar o coração? Aí eu lembro lá de 1 João 1,9, muitos conhecem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que eu guardo então o coração? Entregando meu coração ao Senhor, orando com confiança de que Ele vai cuidar de mim, de que Ele me ama. Essa oração com confiança em Deus vai fazer com que a paz de Deus guarde o meu coração. E também eu preciso limpar o meu coração, irmãos. Porque vira e mexe, ele fica meio sujinho. Aí você tem que confessar os seus pecados, se arrepender e deixar que Deus purifique o seu coração. Purifique o meu coração, Senhor, confessando os nossos pecados.
Quero convidar você nessa manhã a fazer esse espaço. Queria chamar aqui os irmãos do louvor. Vamos fazer esse espaço? Vamos praticar a palavra, irmãos? O que você acha da gente fazer isso junto hoje? Amém? Tenho certeza que algumas pessoas precisam fazer isso hoje. Podemos cantar aquela mulher, Fabiano? Meu coração é teu. Não, pode ser só você mesmo. Meu coração é teu para sempre e sempre. Vamos fazer esse espaço, irmãos? Primeira coisa que eu gostaria de convidar você nessa manhã a entregar o seu coração a Deus, se você ainda não fez isso. Ou se você quer fazer de novo, faz de novo. Como, pastor? Entregue o seu coração, fala assim, Deus, eu quero entregar meu coração nas tuas mãos. Eu tenho andado distante, eu tenho andado alheio, eu tenho andado preocupado com outras coisas. Algumas coisas encheram meu coração de novo. Deus, eu sinto que eu preciso entregar o meu coração nas tuas mãos. Eu preciso de um toque do Senhor. Faça essa oração de uma forma simples. Deixe as palavras fluírem com sinceridade através dos teus lábios. Deixa fluir e fala, Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu preciso de Ti. Uma oração simples, irmãos. E agora, enquanto você entrega o seu coração ao Senhor, eu quero convidar você também a apresentar a Ele as suas preocupações. Aquelas preocupações que estão tomando conta do seu coração. Talvez sejam preocupações financeiras, talvez sejam preocupações familiares, de relacionamento familiares, preocupações com relação ao seu futuro, decisões que você precisa tomar, e às vezes são decisões difíceis, preocupações que querem preencher o teu coração. Apresente ao Senhor, porque a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração em Cristo. Aleluia! Te amamos, Senhor! Te amamos pela sua bondade, te amamos pela sua misericórdia, te amamos pelo teu amor revelado na cruz do Calvário, o teu amor revelado nas coisas criadas, o teu amor revelado por nós, a tua grandeza. Nós te amamos, te damos o nosso coração, te damos o nosso viver, te damos, ó Deus, tudo aquilo que somos. Precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, do teu renovo. Precisamos de ti desesperadamente. Livra-nos, Pai, do autoengano. Livra-nos, Senhor, ó Pai, das investidas de Satanás que querem encher o nosso coração. Livra-nos, Senhor, de termos o coração endurecido, ó Pai, ou sendo esfriado por decisões que nos afastam de ti. Nós queremos ser totalmente do Senhor, viver a plenitude da Tua vontade e das Tuas promessas. Bendito, santo é o Teu nome. Aleluia.